A paz do Senhor Jesus, vos fala aqui o evangelista Elber dos Santos. Congrego na igreja Ministério Voz de Amor de São João de Meriti. Gostaria de deixar um texto bastante conhecido, mas muito poucos pregados, onde se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, até o versículo 5, do 1 ao versículo 5, que está escrito assim: esta é uma palavra fiel e verdadeira. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja, pois convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dá do vinho, não espancador, não cobiçoso, não torpe de ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Convém, aleluia, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aleluia. Muitas das vezes estamos olhando muitos tipos de igreja, muitos tipos de ministério ser levantado, muito tipo de pessoas que está sendo ungido, está sendo totalmente fora daquilo que as Escrituras diz, do que a palavra do Senhor diz. Até eu posso dizer também que eu entrei pelo mesmo lado, aonde outras horas queria fazer muitas coisas, mas não conhecia o que realmente a Bíblia falava. Aí quando a Bíblia vem dizendo, Paulo ensinando, enviando a carta ao Timóteo, vem ele falando que a palavra é fiel e verdadeira. A palavra ela não mente, a palavra ela não se engana, ela não se autocontradiz. E hoje em dia nós olhamos, as pessoas desejam tanto uma obra, tanto um cargo ministerial, mas sem entender que esse homem tem que ser casado, que esse homem, ele tem, aleluia, glórias ao nome do Senhor, andar em ordenância, saber bem a palavra, saber bem as escrituras, que ele tem que ser irrepreensível, ter um bom testemunho, ter uma boa índole, um bom caráter, ter uma, aleluia, desenvoltura diferente dos outros, porque, aleluia, ele tem que ser vigilante, não pode ficar se misturando em várias coisas que degrade ou que escandaliza o evangelho. Primeira coisa que eu trago para mim, para a minha vida, primeiramente, meu irmão, até desejar a obra episcopato, um cargo ministerial, é excelente obra, deseja, mas vamos mudar nossos caráteres, vamos mudar, aleluia, a nossa vida, vamos mudar o nosso falar, vamos mudar as nossas convivências. É tempo de mudança, não adianta querer uma obra ministerial, mas se vive dissolutamente. Começa a mudar o seu caráter, as suas atitudes, começa a mudar aquilo que degrade e escandaliza, começa a mudar aquilo que se distancia do que está escrito. Quando chega, aleluia, Jetro a Moisés, ele diz, olha, esse cargo é pesado, esse cargo, você sozinho está se fadigando, não é bom que você fique só, que você vai desfalecer. E aí ele diz, pega homens com boas índoles, casado, marido de uma só mulher, homens que têm bom testemunho, que todos respeitam, que todos, aleluia, baixam a cabeça, pois realmente ali vai um homem de Deus. E ali Moisés veio e Deus aprova aquele ministério. Em todo o tempo a Bíblia manda a gente andar corretamente e ungir corretamente. Mas hoje qualquer um quer ser ungido, qualquer um quer ser separado. E os líderes das igrejas estão perdendo a visão da palavra, estão ungindo só porque tem um dom de louvar, só porque eu tenho um dom de ministrar, só porque eu tenho um dom, aleluia, de profetizar ou revelar. Meu irmão, isso não quer dizer
que o Deus mandou ungir. Não, Deus não mandou. Isso não quer dizer que Deus mandou separar para a obra, mas analisa, busca, vê como ele anda, vê como é, aleluia, o seu caráter, vê como ele é diante da sua sociedade, vê como ele é diante de todas as coisas que ele faz, porque não adianta eu dizer, aleluia, que vou, aleluia, ser separado, mas a minha vida continua a mesma. É tempo de mudar, é tempo de modificar, é tempo de voltar para a origem do que a palavra fala. Não adianta fazer a obra dissolutamente ou ungindo qualquer um. Ei, meus líderes, vamos pegar, separar as pessoas corretas. Não vamos ungir qualquer um, não vamos pegar, perder a visão do que está na palavra, senão nós estamos fazendo o mesmo erro do que os povos fizeram lá atrás. Vamos fazer o que é correto diante das escrituras. Aí ele dizendo, ó, que governe bem a sua casa. Como é que eu vou passar, aleluia, um exemplo familiar, se eu não tenho exemplo? Como é que eu vou passar um exemplo familiar se meus filhos não andam em ordenância, não têm a mesma fé, não me respeitam, não têm, aleluia, glórias ao nome do Senhor, vocação pelo aquilo que Deus fez? Sabe por causa de quê? A Bíblia diz: ensinar seu filho o caminho que se deve andar desde pequeno, para que mais tarde não se desvie dele. Mas hoje em dia, aleluia, as lideranças estão deixando os filhos fazer o que quer, deixando as lideranças estão deixando fazer os filhos, não, porque a criança tem que fazer isso. Meu irmão, como é que eu posso passar um exemplo se eu não vivo o exemplo? O exemplo só pode ser passado quando eu faço aquele exemplo se tornar viciante na minha vida. Exemplo que não é vivido não é exemplo. Autoridade só pode ser passada quando eu faço aquela autoridade reinar na minha vida. Começa, aleluia, a fazer autoridade na tua vida. Dê exemplo primeiro, seja espelho primeiro, para depois do passar. Tu nunca vai poder passar o que você não vive. Você nunca vai passar uma coisa que você nunca conseguiu exercer. Ei, meu irmão, começa a olhar o que é ser um obreiro. Começa a analisar o que é ser um homem separado por Deus. Começa a olhar como está a tua vida diante do Senhor. Não adianta querer, aleluia, ter a obra episcopato, mas não respeita os princípios. Começa a olhar, aleluia, como está a tua casa, como está a tua família. O exemplo começa dentro de casa. Primeiro, aleluia, em todo o tempo a Bíblia diz que acima é Deus, depois a família, depois a igreja. Primeiramente, casa desgovernada não pode ter autoridade para passar exemplo para outra. Ei, meu irmão, começa a voltar a ter autoridade na tua casa, voltar para a tua casa, voltar para a tua família, porque a família ainda, aleluia, é o berço do evangelho. A família ainda é a autoridade do evangelho. Não adianta passar o que eu não vivo. Ei, meu irmão, mais uma coisinha, aleluia, diz: aquele que não sabe governar sua casa, como poderá cuidar da casa de Deus? Quer ser obreiro? Saiba governar sua casa. Quer ser, aleluia, um missionário, um evangelista, um pastor, um diácono, aleluia, uma diaconisa? Saiba que primeiramente a obra começa dentro de casa. Vou te dar um exemplo, aleluia. Noé é anunciado que Deus vai agora destruir a terra, mas a Bíblia diz que somente Noé era justo, somente ele era íntegro. Mas Noé faz uma coisa diferente. Ele vê a primazia da sua família, o valor da sua família. Ele trabalha 100 anos, prega, mas ele não perde a sua esposa, ele não perde seus filhos, ele não perde as suas noras, porque ele, aleluia, ele premeditou, aleluia, o seu plano dentro da família. Ele fez a sua arca na sua família, ele fez a sua obra voltado para a sua família. Aí a Bíblia, todo o tempo, quando Jesus diz: o milagre chegou para tu e a tua casa, aleluia, a salvação chegou para tu e a tua família. A obra em todo o tempo é para mim e para minha casa. Para de estar casando hoje e divorciando amanhã. É somente um casamento, é somente uma presença, é somente uma trindade. Meu irmão, volte para o eixo da tua casa, não perca a origem, porque a Bíblia ainda diz, aleluia, que a gente tem que andar em honestidade,
Então, meu irmão, volte para o eixo da tua casa, volte para o eixo da tua vida, da tua família, porque a tua família é bênção de Deus. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.